Nós vamos, então, ouvir o próximo palestrante, que será o professor Marcelo Otávio de Jesus, presidente do Comitê Executivo do Foro de Estudos sobre a Administração da Justiça da Argentina, é professor de Estratégias e Táticas Legais do Programa de Treinamento para Advogados. Obrigado. Será uma honra, então, ouvi-lo. Obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de começar dizendo duas palavras. Obrigado Muito e obrigado desculpas. e desculpem. Obrigado às autoridades do às Congresso, autoridades do Congresso, o seu presidente, pelo convite que me foi feito para este importante congresso. E desculpas, porque o meu português só serve para falar na praia e de futebol. Por isso, eu vou continuar a minha fala em espanhol. Vou falar devagar. Este é o plano Esse aqui é o roteiro da minha exposição. Nós vamos começar com as razões pelas quais foi implementada a mediação na cidade de Buenos Aires, quais foram os antecedentes legais, como foi evoluindo a regulamentação da mediação, como funcionou o sistema, como funciona, quais resultados tivemos e a avaliação desses resultados e sugestões para que possam servir não apenas para a Argentina, mas também que possa servir para vocês no seu trabalho no Brasil. Quais foram os objetivos que levamos em consideração quando começamos a trabalhar com mediação na Argentina? Em primeiro lugar, promover o acesso à justiça, ou seja, facilitar que a sociedade tivesse um sistema rápido, fácil e principalmente de baixo custo para a solução dos problemas ou dos conflitos. Especialmente promover a inclusão social, ou seja, facilitar com que grupos mais vulneráveis pudessem ter acesso aos serviços de justiça. Um dos argumentos mais importantes que tivemos em consideração foi descongestionar a justiça. Consideramos que existem muitos casos e isso fazia com que as soluções da justiça fossem muito lentas e dessa forma pudéssemos filtrar uma quantidade de causas que não necessitavam realmente de um processo judicial. E, finalmente, que fosse sustentável socialmente, ou seja, que os advogados, os juízes e a sociedade considerassem que a mediação é um sistema útil e uma solução alternativa que podemos usar para recorrer à justiça. Depois nós vamos ver como se deram esses objetivos, quais os resultados que nós obtivemos e se foram atingidos ou não. A mediação começou na Argentina com um sistema legal há quase 20 anos. Aqui temos que fazer dois esclarecimentos. Na Argentina, a Argentina é uma federação, assim como o Brasil, e existem as províncias, diferentes sistemas de mediação, ou podem não haver no sistema. Eu vou falar da mediação no sistema federal. Agora, o sistema de mediação federal só funciona na cidade de Buenos Aires. Sem dúvida, é a jurisdição mais importante que temos, mas apenas funciona na cidade de Buenos Aires. E isso já traz um primeiro problema, porque os grupos vulneráveis da Argentina, na cidade de Buenos Aires, são as minorias mais pobres. Mas fora da cidade de Buenos Aires existem outras minorias, por exemplo, os índios, que não têm essa facilidade de acesso à mediação, a não ser que, a partir de alguma província, o tenha regulamentado. Então, é um sistema muito limitado territorialmente. A experiência piloto foi uma criação do Ministério da Justiça com um convênio com a Justiça Civil da cidade de Buenos Aires. Buenos Aires tem muitas jurisdições. Somos 13 milhões de habitantes.
E existem juízes civis, comerciais. É muito complicada a estrutura da justiça argentina, mas a mediação civil, para que vocês percebam, temos 130 juizados civis apenas na cidade de Buenos Aires. Fizemos então um convênio para que 20 juizados civis enviassem causas aos centros de mediação que tínhamos criado. É um sistema voluntário, a experiência piloto. Ou seja, o juiz não podia obrigar as partes a participarem, mas sim podia tentar convencê-las e, com a conveniência dos advogados e das partes, iam para o processo de mediação. Essa experiência piloto durou 2 anos. Em 1995, sancionaram uma lei, a 24.573, que estabeleceu que em 6 meses a cidade de Buenos Aires ia ter a mediação obrigatória para todas as causas civis e comerciais. Aqui temos um primeiro problema. A experiência piloto não era muito conhecida, não foi muito difundida, não foi muito conhecida. Isso gerou uma grande resistência entre os advogados. Como ninguém sabia no que consistiria essa mediação ou como funcionaria, e a mediação seria um requisito para começar um processo, todos os advogados começaram a fazer processos o mais rápido possível antes que o processo pudesse funcionar. Então, a experiência piloto foi uma boa ideia, mas apenas foi conhecido pelas partes que tinham intervido. Os advogados, que não trabalhamos com direito civil e sim direito comercial, não sabiam o que tinha acontecido, não sabíamos os resultados e não tínhamos maiores informações. Então, a divulgação da experiência é algo muito importante para ter não apenas a colaboração dos advogados, mas também dos juízes. Em algumas áreas, os juízes viram a mediação como uma obstrução ao acesso à justiça, um objetivo contraditório. Enquanto a mediação se instaurava para promover o acesso, alguns juízes consideravam que isso era um obstáculo. E os advogados também pensaram isso. Então, eu penso que exigia um trabalho de maior divulgação entre os juízes, os advogados e os parlamentares. A primeira lei de mediação teve algumas lacunas, ou seja, vazios legais. Se vocês não entendem alguma palavra, podem interromper o painelista, ele quer ser entendido. Isso foi complementado por vários decretos. Os decretos, na Argentina, não reformam as leis, mas neste caso foram complementando a lei. Até que, no ano 2010, foi sancionada uma lei que, de forma definitiva, regulamenta a mediação, que é a lei atual. Eu tenho aqui alguns trabalhos que vou entregar para as autoridades do Congresso para que vocês possam fazer cópias. As estatísticas que vamos ver mais adiante também estão ali. Então, vocês vão ter um trabalho muito completo. Aqui vou fazer apenas um resumo e uma avaliação do que aconteceu com a mediação. Quantas aulas de mediação temos na cidade de Buenos Aires? A mais importante é a civil e comercial. É sobre isso que eu vou falar na minha exposição. Posteriormente, foi criada uma mediação familiar, sobre o qual vou falar um pouquinho mais adiante, mas os mediadores em matéria familiar têm uma capacitação diferente, porque o tipo de causa penso que merece essa diferenciação. Em 1995 também foi criada a mediação trabalhista, que também funciona na cidade de Buenos Aires e que tem bastante aceitação. A princípio teve algumas resistências, mas funciona bastante bem. No âmbito penal, não temos mediação. Eu o incluo aqui para mostrar que, nessa mesma época, foram sancionadas algumas normas que influíram no âmbito penal para tentar evitar a sentença penal. Então, não é uma mediação, mas está dentro dos sistemas alternativos à solução de conflitos. Portanto, os juízes podem homologar um acordo entre a vítima
E o acusado, por exemplo, nas sanções de injúrias, delitos contra a honra, alguns delitos de abuso sexual e algumas causas menores, como, por exemplo, acidentes de carros, onde há feridos. Nesses casos, existe uma suspensão do processo, alternativas a uma sentença. Que casos estão sujeitos à mediação? O princípio geral é que todo tipo de disputas civis e comerciais e trabalhistas são objeto de mediação. Então, vamos ver quais são as exceções. Em primeiro lugar, todas as causas nas quais intervenha o Estado. Isso parece um objetivo contraditório, excluir o Estado, com o sistema de descongestionar a justiça. Quase a metade dos processos que ocorrem na Argentina intervém o Estado como parte. Isso gera um grande problema. Existem alguns motivos que podem explicá-lo, como as suspeitas de corrupção ou algumas outras ideias parecidas, mas a verdade é que se nós queremos descongestionar, nós temos que pensar que o Estado é parte do problema e temos que procurar uma solução para a congestão que gera esse trabalho com o Estado. As medidas cautelares parecem muito razoável. Um mediador não pode obrigar a um embargo, a um sequestro de documentos. Isso tem que ser necessariamente feito por um juiz. Uma vez que a medida cautelar seja executada, então a gente tem que recorrer ao mediador para continuar o processo. Mas a medida cautelar em si, não. As ações penais, já expliquei. Os processos universais que a gente chama, que são as falências e sucessões, também estão incluídas aqui. Amparos e habeas corpus. Penso que vocês entendem bem por quê. E nos casos de família, a lei foi ampliando todas as causas que são matéria de mediação. O que ficou de fora são divórcios e as questões ligadas à incapacidade das pessoas, demência, inabilidade mental, incapacidade mental, ou questões do Estado, como o reconhecimento da paternidade de uma criança, que diz que uma pessoa pode ser seu pai ou sua mãe. Esses são os únicos casos onde não há mediação. Todas as outras vão para a mediação. Quem são os funcionários ou as pessoas que intervêm numa mediação? Em primeiro lugar, um mediador. Quais os requisitos a lei exige para ser mediador? Em primeiro lugar, tem que ser advogado. É um monopólio que temos os advogados para ser mediadores. Alguns questionam que sejam apenas mediadores, podendo ser algum outro profissional, um psicólogo ou outra formados em administração de empresas. Eu não tenho uma posição muito clara em favor ou em contra. Existem muitas questões legais que se apresentam dentro de uma mediação e mesmo quando o mediador não trabalhe como juiz, tem que ter conhecimentos legais. Para ser mediador, a lei exige 3 anos de experiência. Isso para mim é um problema. Um advogado pode se formar com 23 anos de idade e ter 26 anos e já ser mediador. Isso para mim é inadequado, porque ele não tem experiência profissional e não tem experiência de vida. A gente pode trabalhar com questões de família, de contratos complexas, pode trabalhar com situações pessoais difíceis. E se a gente não tem experiência no trabalho e experiência pessoal, não vai conseguir trabalhá-las corretamente. Eu penso que pelo menos 10 ou 15 anos de experiência profissional e uma idade mínima deveria ser determinado pela nova regulamentação. O mediador tem que ter cursos de capacitação. Para começar, são 100 horas de capacitação e todos os anos tem que fazer cursos de atualização.
Depois, ele tem que fazer uma prova de competência e depois se registrar no centro de mediação que funciona dentro do âmbito do Ministério da Justiça. Não está dentro do Poder Judiciário. E isso também traz alguns desajustes, porque são duas instituições, uma que depende do Poder Executivo e outra que depende do Poder Judicial. Que outras pessoas participam da mediação? Os advogados. É obrigatória a participação de advogados no exercício da mediação. Uma pessoa não pode comparecer sem advogado. Agora vamos ver se isso é bom ou ruim em função de que tipo de causa. A lei atual regulamenta que outros profissionais podem ajudar o mediador, como, por exemplo, um assistente social, um contador, um médico, num caso de acidente de carros, onde há uma vítima ferida. Podemos nomear um médico para avaliar o grau de incapacidade dessa vítima. Nos fatos, esses funcionários de fato não participam. Eles, normalmente, o que nós fazemos, advogados, é escolher de mútuo acordo um médico ou um contador de cada parte e tentamos chegar a um acordo. De fato, isso funciona de uma maneira bastante informal e se há intenção de chegar a um acordo, conseguimos que isso funcione bem. Como funciona a mediação? Vamos comparar aqui o que a lei diz com o que nós vemos na realidade. A mediação é obrigatória. Aqui temos que explicar no que consiste essa obrigação. A obrigatoriedade é para comparecer à primeira audiência. Mas a gente pode ir na audiência e dizer ao mediador: eu não quero falar, não quero conciliar e quero fechar essa mediação. Então, a obrigação é de comparecer. A lei estabelece que quem não comparece à mediação está passível de aplicação de uma multa. Na verdade, ou na prática, nunca colocamos uma multa. 50% das mediações, há uma parte que não comparece. Então, é muito alta a porcentagem de inassistência e é muito baixa a porcentagem de multas que são aplicadas. Agora vamos ver como funciona de verdade. A obrigatoriedade também é diferente se quem participa é uma pessoa ou se é uma corporação, uma empresa. Se é uma pessoa física, ela tem a obrigação de comparecer. Não pode ser representado por um advogado, a menos que more muito longe. Mas se é uma pessoa jurídica, pode ir qualquer advogado em seu nome. Do meu ponto de vista, penso que temos dois erros. Uma pessoa pode ser representada perfeitamente por um advogado, mas se a ideia é obrigar ao dono do caso, a pessoa, então, quando a gente demanda uma pessoa jurídica, também deveria vir um funcionário importante, porque o que acontece nos casos dos bancos, dos seguros, os advogados júnior que seguem instruções, que não têm nenhuma capacidade de decisão, eles comparecem e, portanto, a mediação não avança. Então, se a ideia de obrigar a pessoa física a comparecer é conciliar, deveríamos trazer alguém importante, um gerente ou algum diretor que tenha capacidade de decisão para que participe razoavelmente bem nessa mediação. Existe uma exceção, uma categoria, que são as mediações opcionais, voluntárias. Por exemplo, na execução de um cheque, numa nota promissória, no despejo, o despejo de uma moradia, não é obrigatória a mediação. Mas, se a gente quer, o demandante pode participar de uma mediação e, às vezes, acontece isso. De qualquer forma, 50% dos processos comerciais são execuções e praticamente nenhum caso vai para a mediação.
Os que podem ir para a mediação são cheque de uma pessoa física, que algum conhecido, algum comerciante passou, mas os bancos geralmente não recorrem ao sistema facultativo da mediação. A mediação é prévia a qualquer processo, mas os juízes, no meio do processo, podem enviar para a mediação quando consideram que é positivo que o mediador tente solucionar o conflito. Nesses casos, a mediação é sempre voluntária. O juiz pode considerar apropriado, mas se alguma das partes não está de acordo, então não vai para a mediação. Mas os juízes têm a faculdade de suspender o processo, chamar uma audiência e tentar convencer as partes para que continuem por meio de um mediador. A mediação é confidencial. Essa é uma chave importante, a confidencialidade. Não é necessário assinar um acordo para que seja confidencial. O mediador não pode ser chamado como testemunha para nenhum tipo de prova, nem reconhecimento de direitos, nem declarações que aconteçam durante a mediação. As partes, muitas vezes, intercambiamos documentação. No nosso caso, nós tentamos fazer com que fique registrado que houve essa troca de documentos e que aconteceu dentro da mediação, porque talvez não nos interesse que produzamos a prova no juízo ou que não se conheça toda a documentação, mas muitas vezes, tentando convencer as partes, há um intercâmbio de documentação, de e-mails, de telefonemas, quem são as testemunhas, os documentos, e eu acho que isso é útil, ter confidencialidade para chegar a um acordo. A mediação pode ser de dois tipos, pública ou privada. Isso é muito importante na Argentina. Em Buenos Aires. É pública quando a gente comparece aos escritórios onde foram sorteados e o sistema automaticamente designa um mediador que é quem vai tentar solucionar a questão. Mas a mediação mais utilizada em Buenos Aires é a mediação privada. Um advogado escolhe um mediador da sua confiança e esse mediador notifica a outra parte que foi designado como mediador. E se a outra parte não gosta desse mediador, então o mediador fornece uma lista de outros mediadores para que o demandado ou futuro demandado escolha. Normalmente, quem é demandado não escolhe ninguém, aceita aquele que a outra parte sugeriu. Isso tem muitas vantagens na Argentina, porque, em primeiro lugar, na mediação pública, a gente não sabe se o mediador é bom ou não. Os escritórios do mediador podem estar do outro lado da cidade. A data da audiência pode ser ruim. O horário pode não ser interessante para o advogado. O mediador escolhido pela gente, a gente já conhece qual é a sua qualidade como pessoa, pode estabelecer uma data favorável. E se o demandado não pode comparecer, normalmente telefona e, com muita informalidade, com muita confiança, tenho que reconhecer, chegamos a um acordo para uma nova data que seja boa para as duas partes. Então, a mediação privada ou particular é muito popular nesse sentido. A mediação é muito mais barata em termos de custos do que um processo. Mas isso pode levar a algumas armadilhas. Se a mediação é de muito baixo, se o valor é muito baixo, os custos proporcionais são muito altos. Porque existem muitos custos fixos que não descem porque o montante reclamado seja baixo. Por exemplo, uma mediação de 5.000 pesos pode ter um custo de 2.500 ou de 3.000, ou seja, 60% do valor é custas processuais além do processo ou da mediação propriamente dita. Entendem? E isso se dá porque os mediadores cobram uma porcentagem do valor reclamado com um mínimo legal. No início, os mediadores cobravam muito pouco. Então, muitos mediadores não queriam trabalhar muito.
num caso ou esforçar-se demais. E agora estamos do outro lado. Agora eles podem chegar a receber muito. Então é um problema porque temos que tentar equacionar esses valores. Não há regulamentação de procedimentos. Isso é algo muito positivo. A única limitação determinada por lei é que a mediação pode durar 60 dias, mas as partes podem chegar a 8 meses, 1 ano, não há problema nenhum. Como funciona de fato? A gente vai a um escritório de um mediador, senta com a outra parte, explica qual é o problema. Normalmente o mediador não sabe, mas não há nenhum problema, a gente pode telefonar e explicar antes. E depois o mediador pode fazer reuniões por separado. Vai a uma sala para que uma parte explique melhor quais são seus problemas, as suas necessidades. Depois se reúne com a outra parte. Considerem que se a gente escolher o mediador, temos que ter cuidado com aquilo que a gente diz, porque normalmente, embora os mediadores sejam imparciais, a gente corre o risco de que o mediador conte algo inapropriado. Em geral, isso não acontece. Eu já estive como demandante, como demandado, e geralmente me senti bem com todos os mediadores, mas a gente sabe que pode ser uma pessoa de confiança da outra parte. O informalismo, nesse sentido, funciona muito bem na Argentina. A função do mediador é de ser um facilitador do diálogo. Não deveria propor soluções. Isso é o que a lei diz. No meu ponto de vista, não acho que isso seja adequado. Eu penso que o mediador deveria tentar dar fórmulas de conciliação ou fórmulas de acordo. E por isso eu penso que seria bom também a participação do advogado, porque parte disso requer o conhecimento da lei. Mas é uma questão em aberto. Em qualquer caso, o mediador tenta fazer com que as partes falem entre si dentro da mediação e fora da mediação. Isso é muito importante. Prescrição. Entendem? Entendem, não? A lei, a princípio, não diz quais consequências a mediação tem sobre a prescrição. Atualmente, a prescrição fica suspensa quando a gente abre o processo de mediação e o estende até 20 dias úteis posteriores ao encerramento da mediação. Essa é uma questão complicada, porque se a gente tem pouco tempo, quando encerramos a mediação, começamos imediatamente um processo. Antes, os processos tínhamos mais 1 ano de prazo, quando fechávamos a mediação. E isso, embora deixe aberta a possibilidade de um processo, também deixa a possibilidade de que as partes reconsiderem e tentem negociar antes de entrar de novo para as vias judiciais. Então, se os advogados sentimos que estamos pressionados porque vai vencer uma denúncia, vamos correr muito. Então, eu acho que deveríamos ter mais prazo para que as partes tivessem a oportunidade de pensar melhor. Agora vamos ver algumas estatísticas. Eu vou deixar as estatísticas aqui com as autoridades do Congresso, com a Ibrajus, para que vocês possam fazer anotações e possam olhar todo o material. Mas quero fazer algumas explicações que servem de experiência para vocês. Quando começamos a fazer uma mediação, temos que pensar com os resultados finais. Temos que pensar que a mediação vai ser sujeito de estatística. E quais são os problemas na Argentina? Que as estatísticas não vão refletir a realidade. Por quê? Porque cada Câmara que intervém tem diferentes critérios de classificação. Temos a Câmara Civil, a Câmara Comercial, uma Câmara Civil e Comercial Federal. Todas elas classificam as causas de uma maneira diferente. Os mediadores também não cumprem a lei por diferentes circunstâncias. Não há incentivos para que a gente faça isso. A última lei diz que os mediadores têm que enviar o resultado final da mediação para o Ministério da Justiça para o seu registro. Mas se os mediadores fazem isso,
acaba com a confidencialidade, porque então vai estar ali registrado, tudo bem, mas há a possibilidade de que alguém saiba o que aconteceu ali. Então, os mediadores não enviam os resultados para o Ministério da Justiça. Isso é um grande problema. As estatísticas estão perdidas em vários escritórios, onde são classificadas de maneira diferente. Então, as estatísticas não são boas. É uma interessante experiência para que vocês levem em consideração para poder avaliar melhor os seus resultados. Os números em uma apresentação são sempre difíceis de entender, então vou tentar ser simples e depois vocês vão analisá-lo com maior tranquilidade. Aqui vocês veem um pico de mediações. Mas estas mediações estão medindo um único tipo de mediação, a mediação pública. Não mede a mediação particular. Como vocês podem ver, como vão descendo. O que significa isso? Que há menos mediações? Não. Significa que a maioria das mediações são privadas. Provavelmente tenhamos um nível de casos de mediação aqui. Não sabemos. Não sabemos porque nós não podemos medir a quantidade de mediações que são feitas em Buenos Aires. Neste gráfico, que é da Câmara Nacional Civil, temos 3 câmaras que são muito importantes na cidade de Buenos Aires e só uma tem dados mais ou menos completos e apenas sobre a mediação pública. Calculamos que a mediação pública é 1/4 de todas as mediações da cidade de Buenos Aires e, portanto, esses resultados são muito pequenos. A base de comparação é muito pequena comparando com a realidade, mas é o que temos e é importante levar em consideração. Comparando este número do ano 2009 com este número, a gente percebe que a mediação pública filtrou quase 30% dos casos. Isso é uma boa experiência. O que nós não sabemos é se filtrou e quanto filtrou nas mediações particulares. Só sabemos isso por sistemas muito indiretos. Mas na mediação pública funcionou bem a questão do descongestionamento da justiça. Essa aqui é uma avaliação parecida com a anterior. A outra era a quantidade de mediações que tivemos. Aqui são porcentagens de mediação. Aqui temos 31,9 e aqui é 42,3. É consistente em reduzir o congestionamento judicial. Aqui também temos uma estatística que pode dar lugar a desentendimentos. No cinza, vocês veem a quantidade de sorteios para as varas em mediações públicas. E em alaranjado, quantas dessas mediações se transformaram em processos. A gente pode pensar que há muitos poucos processos e muitas mediações, então a mediação tem muito sucesso. Novamente, apenas estamos falando de uma parte muito pequena de mediações. Segundo, há um efeito não desejado da mediação em Buenos Aires, que é, como o sistema era muito simples, promoveu muitos casos que as pessoas nunca deveriam ter levado aos tribunais. Então, na mediação, registramos muita quantidade de casos que nunca teriam ido à justiça. Funcionou como um sistema de justiça de menores valores. De fato, funcionou assim. Por exemplo, eu tenho um problema com a tinturaria, porque eles estragam meu processo. Eu não vou entrar no processo judicial por isso, mas vou numa mediação por um terno, e isso eleva a quantidade de mediações. Até aqui, isso o sistema não mede. O sistema deveria medir por que vou para a mediação e quantas das causas que vão para a mediação nunca iriam a um processo judicial.
Este é um gráfico um pouco complicado. Vou explicar devagar. Mede duas coisas. A primeira é se a mediação se faz ou não se faz, ou seja, se as partes vão ou não. Esta é a mediação que um juiz manda para a mediação no meio de um processo. O juiz considera que a causa num divórcio, acha que essa causa num processo de contrato merece que um mediador intervenha. Então, nesse caso, intervém 75% das mediações. As partes comparecem em 75%. Parece um número importante, 75% de presença, parece que é importante. Mas eu acho que não. Por quê? Em primeiro lugar, porque se uma pessoa não comparece a uma audiência quando o juiz pede, solicita, e deu autorização para isso, é porque realmente não está interessado, apesar da intervenção do juiz. Então, as porcentagens de presença deveriam ser de 90% a 95%, porque quer dizer que não importa o que o juiz pensa. Então, eu penso que nós, advogados, temos que melhorar a nossa atitude quando o juiz nos sugere comparecer a uma mediação. Quando a mediação é obrigatória, quando ela é pública, há uma porcentagem de presença muito elevada, 74%. Considerem aqui que os advogados não nos conhecemos, então é uma aposta. E aí funciona bastante bem. Quando a mediação é voluntária, a porcentagem de presença é de 46%. A presença significa que as duas partes comparecem. Essa é uma porcentagem muito baixa. No entanto, se vamos medir, uma vez que a mediação acontece, que os dois advogados nos reunimos, se a mediação é voluntária, na metade dos casos chegamos a um acordo. No caso da mediação que foi pedida por um juiz, a porcentagem é parecida, 46%. Mas as mediações públicas, nas mediações públicas, os acordos são mais baixos, 37%. Igual, é importante. É um filtro dos processos judiciais. E em que casos chegamos a acordos? Nos casos onde há pouco valor. Isso está nas estatísticas, vocês vão ver. Aqueles processos de 5 mil pesos, que é muito baixo na Argentina, é onde chegamos à maior quantidade de acordos. Por isso, consideramos que a mediação está funcionando como um sistema de justiça para causas de pouco valor. Agora, se pensamos que a justiça argentina está muito congestionada, que é muito lenta e que é bastante ineficiente, então o sistema de mediação não deveria funcionar desta forma. Porque o problema é uma certa ameaça que o devedor tem. Se você não chega a um acordo na mediação, você vai ter o pior caso, que é ir para a justiça. Então, nós temos que mudar ou o sistema de mediação ou o sistema judicial. Mas a gente não pode deixar com más alternativas para a solução dos conflitos. Vamos então às conclusões. A mediação tem que estar dentro de uma estratégia judicial, como dizia o Dr. Hussein, tem que fazer parte de um programa, de uma estratégia da justiça. Não pode funcionar como algo separado daquilo que os juízes estabeleçam como objetivo. A obrigatoriedade, do meu ponto de vista, não me parece adequada. Há outras opiniões. Se vocês conversam na Argentina com outras pessoas, vocês vão ver que é uma situação bem dividida. Por que eu penso que não deveria ser obrigatória? Porque se nós pensamos que a mediação é um sistema eficiente, informal, de baixo custo, os advogados, o que vamos fazer é recorrer à mediação. Ninguém gosta de ter uma solução imposta, inadequada para o tipo de causa que a gente tem. Então, a obrigatoriedade também se fez como uma forma de difundir o sistema. Na Argentina, já tem 20 anos,
de antiguidade. E apenas funciona bem no Fórum Trabalhista. No Fórum Trabalhista, no âmbito trabalhista, 42% de todas as mediações, aquelas estatísticas são boas no âmbito trabalhista, 42% delas chegam a um acordo. É uma porcentagem muito alta, é muito efetivo. E as mediações, a média, concluem em 30 dias, ou seja, em um prazo de 1 mês e meio, 2 meses, já sabemos se temos uma causa ou se temos uma solução. No âmbito civil e comercial, isso não funciona assim. A idoneidade dos mediadores é uma coisa que nós temos que pensar. E a intervenção do Estado também. Temos que reformar as leis que não permitem a mediação com o Estado. Existe um único caso em que o Estado pode ser mediador, que é quando ele autoriza expressamente a participação em uma mediação. Nunca aconteceu nenhum em 20 anos. A justiça com valores menores, eu acabo de explicar isso, acho que tem que funcionar no sistema ainda mais econômico. Os custos para as pessoas pobres, há serviços comunitários totalmente gratuitos, nesse sentido funciona bastante bem. E na Argentina temos que trabalhar melhor com o congestionamento, o acesso e a eficiência da justiça. A mediação é um sistema muito útil, muito favorável, os advogados podemos recomendá-lo, mas penso que temos que trabalhar juntos, os juízes e advogados, para procurar um sistema que seja mais simples ainda e que solucione principalmente as causas mais simples que temos no processo judicial. Muito obrigado. Cumprimentando ao professor Marcelo por sua brilhante conferência, em nome dos organizadores desse evento. Eu, brevemente, em razão do adiantado da hora, destacaria alguns pontos que me parecem relevantes, se nós queremos, de alguma maneira, tentar aproveitar um pouco dessa experiência argentina, que é muito rica, como, por exemplo, a questão da obrigatoriedade, que é um debate mundial sobre as formas alternativas, e que, inclusive, já se tornou, já foi normatizado em alguns países. Eu lembro desse debate recentemente na Alemanha, e esse debate foi decidido na Corte Constitucional Alemã justamente pela constitucionalidade de um sistema obrigatório que estabelece como condição de procedibilidade para a via judicial a tentativa prévia de uma solução consensual. É certo que o argumento que aquele tribunal utilizou foi um argumento político, né, justamente baseado na necessidade de descongestionar o Poder Judiciário. Tangenciou um pouco a questão constitucional, ou, digamos assim, politizou a decisão, nessa tendência que também é mundializada. Isso não passou na Inglaterra, nos Estados Unidos tem um sistema semelhante. O sistema português, por exemplo, apenas impõe um ônus para quem não passa pela via consensual prévia, que é a perda dos honorários. Um sistema que está sendo empregado em caráter experimental em Portugal. E agora nós estamos conhecendo essa realidade do sistema argentino, que vocês puderam ver, muito diferente do nosso, trepidantes mesmo as diferenças, né? Mas que pode representar para nós solução para alguns problemas, né? Quem sabe nós pudéssemos pensar mesmo em criar um sistema de autocompositivo, de mediação e conciliação fora do âmbito do Poder Judiciário, né? Seria uma das soluções. Nós vemos também que
há uma similaridade importante em relação ao nosso sistema dos juizados federais, né? Eu tenho trabalhado bastante disso em pesquisas. Aliás, recentemente eu terminei um trabalho que trata das conciliações no sistema dos juizados federais, e a experiência argentina mostra que a possibilidade de o índice de conciliações nas causas de menor custo é bastante expressivo, né? São, então, questões que nós devemos refletir. Lhes somos muito gratos por nos trazer essa experiência argentina, e vamos, então, dar sequência